98% dos carros fabricados na Europa têm pelo menos um componente feito em Portugal. Podemos dizer que há uma espécie de triângulo de ouro: Leiria, Marinha Grande e Oliveira de Azeméis. 2 destes sítios foram devastados por esta depressão Christine. A Auto Europa também teve problemas. Durante 3 dias consecutivos teve sempre o turno da noite suprimido porque não tinha componentes suficientes para alimentar as suas linhas de produção. E o peso disto é tremendo. De acordo com o governo português, a tempestade Christine teve um impacto na economia portuguesa de cerca de 4.700 milhões de euros. Mas esta, como sabemos, é uma tragédia que não cabe em números, mas isso não invalida que seja importante nós contextualizarmos tudo aquilo que está a acontecer, porque é importante. A vida continua e os portugueses estão neste momento a tentar recolocar novamente o país de pé. Há neste momento famílias, empresas em dificuldades e por isso é importante olhar para tudo aquilo que está em causa, porque há um amanhã pelo qual é necessário lutar. Neste podcast vamos precisamente por aí, vamos dar contexto aos números da tempestade para que os números sejam o menos abstratos possíveis. Queremos que se torne mais fácil perceberem o que está em causa para lá da tragédia humana. Sejam bem-vindos, por isso, a mais um episódio do Autorádio, um podcast da Razão Automóvel com o apoio do piscapisca.pt, o portal de usados onde podem encontrar mais de 50 mil carros à venda, seja gasolina, sejam híbridos, diesel ou 100% elétricos. Para este Autorádio tenho comigo o Miguel Dias e também no comando da transmissão o Pedro Alves. Obrigado por se juntarem para um podcast que é um bocadinho mais pesado do que aquilo que é habitual, mas não invalida que seja igualmente importante. E eu vou começar, se calhar, por dar um bocado de contexto, Miguel, ao título deste podcast, a comparação da paragem da Auto Europa, antes de começarmos a decompor um pouco mais os números não só desta tragédia, mas sobretudo também os números desta economia que é tão importante para Portugal. Vamos a isso? Sim, mas antes disso, Guilherme, permite-me só passar aqui uma mensagem de solidariedade, de certa maneira, porque esta de facto é uma tragédia que afetou muitas pessoas, deixou muita gente sem casa, sem rigorosamente nada. Isto vai levar muito tempo a passar, infelizmente. Eu próprio vivo numa região do país, ali na Lesíria do Tejo, que foi bastante afetada. Felizmente eu não tive praticamente problemas nenhuns, mas vivi relativamente de perto algumas situações complicadas, e percebi de facto o impacto que esta depressão Christine teve no nosso país. Uma vez mais, uma palavra de solidariedade para todas as pessoas que foram mais ou menos afetadas por esta tragédia. De facto, esta componente humana é muito importante. Nós agora vamos falar mais dos números, mas é importante deixar essa ressalva que não há nenhuma, da nossa parte, nenhuma frieza ou calculismo. Não, nem estamos a valorizar mais uma do que outra. É apenas uma contextualização. Falamos de 4.700 milhões de euros e são números que são difíceis de quantificar. Há algo de abstrato neles. E eu prometi que ia dar contexto a estes números e é isso que vai acontecer nos próximos minutos. A tempestade Christine teve um impacto económico dos tais 4.700 milhões de euros, cerca de 1,5% do PIB português. Se eu vos disser que este número tem um impacto económico comparável ao fecharmos durante um ano a fábrica da Auto Europa, é disto que estamos a falar. Imaginem Portugal com a fábrica da Auto Europa durante um ano parado, porque a fábrica da Auto Europa tem um impacto no PIB nacional de cerca de 1,5% e é precisamente este também o valor avançado pelo governo. Mas continua a não fazer jus ao impacto do que está em causa, até porque a indústria automóvel nacional não começa e acaba na Auto Europa, é muito maior do que isso. Esta tragédia também é muito maior do que isso e é importante ter em consideração que esta tempestade, a Christine, afetou sobretudo, houve várias zonas do país naturalmente afetadas, mas sobretudo a zona centro do país, que é onde reside um dos principais polos industriais do país. Se nós dissermos que um dos cilindros da economia portuguesa gripou,
não estamos a exagerar. Naturalmente que há reparações neste momento a acontecer. Continuando a dar contexto, é precisamente na zona centro do país, Miguel, que reside uma importantíssima indústria, não só para o país, mas a nível europeu e também mundial, que é a indústria dos moldes. A indústria dos moldes está a sofrer muito com esta tempestade. Bastante. Nós, acerca da indústria dos moldes, nós podemos dizer que há uma espécie de triângulo de ouro dos moldes em Portugal. Leiria, Marinha Grande e Oliveira de Azeméis. E dois destes sítios foram devastados por esta depressão Christine. E as consequências podem ser gigantes, porque... Para termos uma ideia do que é que estamos aqui a falar, 98% dos carros fabricados na Europa têm pelo menos um componente feito em Portugal. Esta é uma das indústrias mais importantes do nosso país. Imensas fábricas de fabricantes de automóveis na Europa dependem diretamente dos moldes e dos componentes que são feitos cá no nosso país. E... claro, esta depressão colocou tudo isto em causa. Há uma série de fábricas na Europa que tiveram que abrandar o ritmo, em muitos casos até parar turnos, porque esta cadeia de fornecimento de Portugal foi interrompida. Tu falaste muito bem do caso da Auto Europa. A Auto Europa também teve problemas. Durante 3 dias consecutivos, teve sempre o turno da noite suprimido porque não tinha componentes suficientes para alimentar as suas linhas de produção. E importa dizer que isto acontece, se calhar, numa das alturas mais importantes da Auto Europa nos últimos anos, porque neste momento a fábrica portuguesa está na rampa de lançamento da nova geração do Volkswagen T-Roc, que é um dos modelos mais importantes da gigante Volkswagen. E é um dos modelos mais vendidos na Europa. Exatamente. Portanto, o peso disto é tremendo. E dizer apenas que Portugal é o terceiro maior produtor de moldes para injeção de plástico na Europa e o 8º no mundo. Portanto, só aqui nós conseguimos já ter uma percepção do impacto que esta depressão teve, porque há empresas que pura e simplesmente deixaram de existir de um dia para o outro. Mais uma vez, eu tenho uma ligação pessoal a essa região do país, porque tenho família que vive lá, família que inclusive trabalha nesta área dos moldes, e foram dezenas de empresas que de um dia para o outro desapareceram. E isto não se muda de um dia para o outro, ou pelo menos as fábricas, só com dinheiro. A vontade, a resiliência, as pessoas, o know-how, felizmente. Tens toda a razão. Felizmente sim. Esse não vai e as pessoas são a parte mais importante das empresas, e essas continuam cá e estão com mais vontade do que nunca de dar a volta por cima. A resposta dos portugueses é surpreendente sempre neste. Nós agigantamos-nos sempre perante quão maior é o desafio. E há vários momentos da nossa história, inclusivamente recente, basta recordarmos a crise económica que sofremos no início da década passada. Sim, e como nós infelizmente temos muitos exemplos. Nós temos demasiados exemplos de superação. Mas é importante referir isto. E muita gente não sabe. Perante tanta coisa a acontecer, perde-se uma visão às vezes do detalhe. A indústria dos moldes nacional é a terceira maior da Europa e a 8ª a nível mundial. Em termos de empresas, estamos a falar de 452 empresas e de mais de 9.600 postos de trabalho. Estes são os dados oficiais da Cefamol, e muitas destas empresas foram colocadas em causa agora com esta depressão Christine. E isto ainda é mais impactante se nós tivermos em consideração que a indústria dos moldes, e já vamos falar da indústria dos componentes como um todo, porque Portugal é Tier 1 no fornecimento de componentes para a indústria automóvel a nível mundial, mas só a indústria dos moldes de injeção de plástico representa 788 milhões de euros de faturação todos os anos. Nós, através dos dados fornecidos pela Cefamol, temos acesso ao balanço comercial, e nós vemos que
as exportações destes materiais são muito superiores às importações. Portanto, o salto comercial no final do ano para o país é mesmo muito importante. E estávamos a falar da importância deste setor, que se traduz em números económicos, em números de postos de trabalho, em produtividade, em vários fatores importantes para o país. Mas não foi só as fábricas que ficaram afetadas, as estradas também ficaram muito afetadas, e numa altura em que a indústria trabalha numa ótica de entrega just in time, ou seja, as fábricas não têm propriamente grandes estoques acumulados. Sim, está tudo muito interligado, porque vai ser demorado a recuperar este passo. Sim, tu falavas dos estragos e das rodovias e tudo mais, mas há a questão também da eletricidade, porque estas empresas, muitas delas ainda estão com um fornecimento de eletricidade cortado. Eu dizia há pouco uma coisa que acho que é mesmo verdade, que isto é um problema que não se resolve só com dinheiro. Tudo isto vai levar muito tempo a voltar ao que era, e temos aqui uma questão importante para trazer aqui para cima da mesa, que é até que ponto é que as empresas que se vêm abastecer a Portugal estarão dispostas a ficar à espera que a nossa indústria recupere, porque vão ter obviamente que ir bater à porta de outros países para satisfazer esta necessidade que têm atualmente, e isto infelizmente levanta aqui algumas questões a médio prazo. Esse é um bom ponto, Miguel, e eu acho que devemos tentar num próximo podcast a curto prazo fazer um convite ao presidente da Cefamol, que é a Associação de Empresas da Indústria dos Moldes, para pousada a poeira sobre este tentar tema, olhar um bocadinho mais para a frente. Tentar olhar um bocadinho mais para a frente, mas assumindo naturalmente as minhas limitações e desconhecimento sobre esta área, e pegando numa parte muito portuguesa que nós temos, que é a esperança no futuro. Há uma coisa que a tempestade não conseguiu levar, e já mencionámos há pouco, foi o talento e foi o know-how português. Todas estas empresas estão a vir a Portugal para se abastecerem de peças, não é por acaso, é porque nós temos efetivamente cá muito conhecimento, muita qualidade e capacidade produtiva. Não, e podes acrescentar aí uma coisa, que é numa altura, nos últimos anos em que a produção automóvel até estava a cair, a indústria da produção de componentes em Portugal cresceu. Entre 2019 e 2023 o setor automóvel caía cerca de 5,3% na produção, e nós aumentávamos as nossas exportações de componentes em 6%. Portanto, isso também revela muito daquilo que é feito em Portugal nesta área. Podemos também dizer que este é um setor que tem sofrido muitas alterações nos últimos anos, ou seja, é um setor que já estava a colocar uma série de desafios às empresas, nomeadamente às empresas portuguesas, porque nós estamos aqui na cauda da Europa, e por vezes temos aqui alguns... perdemos aqui face a outros países numa série de coisas, e obviamente tu disseste bem esta questão da eficiência na entrega, porque não há stocks acumulados, tu precisas para amanhã e muitas vezes estás a receber hoje. A própria questão dos custos, não é? Tudo isto tem levantado uma série de desafios importantes, e este setor em Portugal tem conseguido reinventar-se ano após ano e tem sabido resistir. Portanto, como dizias, eu quero acreditar que agora, depois de toda esta tragédia, nós também vamos saber passar esta fase menos boa e sair disto de cabeça erguida e prontos a lutar. Tu falavas da importância da logística e do transporte, e recordo, houve algo que me deixou triste, não sei em que medida, porque muitas vezes também a solidariedade não se anuncia, não sabemos o que é que fez além disto. Sim.
mas aquilo que é público, parece-me que aquilo que uma das principais concessionárias do país, a Brisa, fez, ficou se calhar um bocadinho aquém daquela que seria talvez a responsabilidade da empresa. Houve uma isenção de portagens na região centro, que estava devastada, estava e está devastada, de isenção de portagens. Sim, mas em grande parte assumida pelo governo. 70% assumida pelo governo, 30% assumida pela concessionária. Estima-se que este apoio terá um custo de cerca de 800 mil euros para a Brisa, sabendo que a empresa fatura mais de 830 milhões de euros por ano. Estamos a falar de uma empresa de uma pessoa, se fosse uma pessoa, que ganha 1.000 euros por mês, ajudou com menos de 1 euro para a causa. Parece-me pouco, não sei se houve mais alguma medida ou não, mas se ficou por aqui... é curto. Parece-me curto. É curto em termos de apoio, a meu ver é curto porque se limitou a 3 ou 4 trechos da autoestrada. Eu penso que poderia ter sido alargado a mais vias do país, porque houve imensa gente a querer ir levar ajuda, material. Houve pessoas dessas regiões que quiseram sair e ir para a casa de familiares, porque é complicado com miúdos pequenos, por exemplo, estar uma semana sem eletricidade em casa. Alguns carros até que saíram aqui da razão automóvel. Exatamente. E acho que também foi curta na duração, porque iniciou-se a 3 de fevereiro e vai terminar na madrugada deste dia 10. Mas eu volto a referir. Posso estar a sim, ser injusto com... Mas isto é o que nós sabemos que aconteceu, não é? Mas isto é o que nós sabemos. E para aquilo que nós sabemos, parece-me curto. Uma separação 70-30 dos custos desta isenção. Eu acho que se podia ter ido um bocadinho mais longe. Quem tem ido muito longe é a indústria automóvel portuguesa, nomeadamente no que diz respeito aos componentes para a indústria automóvel. Nós já tivemos a oportunidade de trazer aqui este podcast o presidente o José Couto, o presidente da AFIA, para nos falar sobre a importância desta indústria para o nosso país. Já mencionámos um dado fundamental, que é 98% dos modelos à venda na Europa têm pelo menos um componente português, ou seja, é praticamente impossível olhar para um carro a circular nas nossas estradas que não tenha pelo menos uma peça made in Portugal. Eu acho que isto deve ser algo que nos orgulha a todos enquanto país, e é um setor que representa cerca de 5,2% do PIB português em volume de faturação. José Couto já veio à comunicação social a referir que há um problema efetivo nas fábricas, na capacidade produtiva. Em termos de volume de negócio, Miguel, nós estamos a falar de 14,7 mil milhões de euros. São os últimos dados que temos disponíveis. Brevemente haverão os dados relativos a 2025. Achas que dos 63 mil postos de trabalho que estamos a falar, poderão haver postos de trabalho em causa, ou é demasiado cedo para estar a falar nisso e devemos estar agora a falar em como mitigar esta catástrofe? É assim, tendo em conta a profundidade desta destruição, é inevitável falar disso. O governo ainda assim já anunciou uma série de medidas que procuram ajudar as empresas. Ficamos sempre falávamos disso há pouco e agora eu volto a dizer, ficamos sempre com a sensação de que é pouco, que a ajuda é pouca, mas o Primeiro-Ministro já veio anunciar apoios para as empresas e para as famílias no valor de 2.500 mil milhões de euros. Em parte, obviamente há aqui linhas de crédito que estão imediatamente disponíveis para as empresas. Moratórias fiscais também. Exatamente. Há também aqui um layoff simplificado para as empresas e uma isenção temporária de contribuições. Mas, como eu te dizia, acho que fica sempre curto, porque estas empresas precisam realmente de ajuda nesta fase para se voltarem a erguer. Eu talvez não fosse tão categórico relativamente a ser curto. Eu fico e acho que a suspeição
olhando ao histórico nacional, eu espero que tenhas razão. Olhando ao histórico nacional, muitas vezes o problema não está nos anúncios, está na efetivação da chegada, nos procedimentos. Na velocidade, e na simplicidade. Exatamente, com que tudo acontece. E por vezes nós temos uma certa tendência em tropeçarmos em nós próprios. No meio disto tudo, ficamos só com uma certeza. Os portugueses não tropeçaram na altura de ajudar. Às vezes as nossas instituições podem falhar ou podem não ter uma resposta. Sim, podem célere, demorar um pouco. Podem demorar um pouco, mas é notável a onda solidária que se manifestou no país. E tu vives numa zona afetada. O Pedro Contreiras, que também faz parte da nossa equipa, está a morar em Leiria e ficou surpreendido com a resposta e com o número de pessoas que foram ajudar. Isto dá esperança, não é? Sim, e nós somos especialistas em traçar cenários fatalistas. Ainda agora vivemos um longo e demorado período de campanha eleitoral e muitas vezes quiseram-nos passar a imagem de que estamos num país completamente dividido e depois acontece uma tragédia destas e de facto aqui sim percebemos a solidariedade que há entre todos os portugueses. As pessoas não se escondem nestas alturas difíceis, saem à rua, muitas vezes correndo riscos, porque foi isso que se passou, nomeadamente na região de Leiria. Houve pessoas que correram riscos para conseguir recuperar as suas casas e os seus bens e de facto isto faz-nos repensar uma série de coisas e dar-nos aqui uma visão de esperança de que afinal vivemos num país que não está assim tão mal quanto isso. Pelo menos no que toca às pessoas estamos bem. E pronto, lá está. É por isso que eu te dizia que ok, fico com a sensação que pode ser curto este apoio. Percebo o que tu dizes, de que se calhar mais do que curto ou adequado é eficácia. É a eficácia com que tudo isto vai chegar às pessoas e às empresas. E mais uma vez, esta indústria, nós já trouxemos este número para cima da mesa, mas não me canso de o sublinhar. São 63 mil postos de trabalho que dependem diretamente desta indústria automóvel. Estamos a falar de 360 empresas e acima de tudo estamos a falar de um setor que exporta quase tudo o que produz, e isto traz ainda um peso adicional a toda esta nossa balança comercial, claro que sim. E na indústria dos moldes mais de 70% é para a indústria automóvel. Naturalmente não é só para aqui, mas 70% é para a indústria automóvel. O que é facto é que Portugal pode ter abrandado, mas não parou. Os portugueses estão a colocar pés ao caminho, as indústrias estão a tentar responder. Nós vamos continuar a acompanhar todo este processo ao longo dos próximos meses. Não vão ser semanas, infelizmente, porque a empreitada é grande a todos os níveis, a nível de infraestruturas, a nível humano e a nível também de meios. Mas parece que Portugal vai ter de dar mais uma mostra da sua capacidade e da sua resiliência. Do nosso lado, continuem a contar connosco para darmos voz a esta indústria, a todos estes milhares de pessoas que colocam todos os anos e todos os meses, todos os dias, o país a andar. Continuem a assistir a tudo e também a todas as notícias em razãoautomóvel.com. Espero que tenhamos conseguido dar um contexto mais concreto. Quando falamos de 4.700 milhões de euros, são sempre números abstratos. Aquilo que não é abstrato é a dimensão da tragédia humana, que tem cara, tem famílias, tem pessoas, para essas, naturalmente também, todo o nosso apoio, toda a nossa solidariedade. Foi um podcast um pouco mais sério do que aquilo que é habitual, mas às vezes assim também se exige. Voltaremos na próxima semana. Miguel, obrigado por ter estado connosco neste episódio do Autorádio. Também ao Pedro Alves e a todos vocês que estão desse lado. Temos encontro marcado na próxima semana e todos os dias em razãoautomóvel.com. Um abraço e até ao próximo Autorádio.